Olá, amigos do canal Horizonte da Fé. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. O tema que nos guiará hoje é uma verdade poderosa e confortadora. Deus nunca trabalha pela metade. Em um mundo onde frequentemente iniciamos projetos sem concluí-los, ou onde a promessa de um dia é esquecida no outro, a fidelidade e a integridade da obra de Deus permanecem inabaláveis. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de toda boa obra em nossas vidas. Quando Deus começa algo, Ele o leva à perfeição, pois sua natureza é completa e seu poder é infinito. Vamos meditar na palavra de Deus que nos garante essa certeza. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." Que promessa maravilhosa! Não é a nossa força, nem a nossa capacidade que garante a conclusão, mas a fidelidade daquele que iniciou a obra. Ele não nos abandona no meio do caminho. Seja na nossa jornada de fé, no processo de santificação, na cura de uma ferida antiga, ou na realização de um propósito, Deus não se detém. Pense na história de Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra sem lhe mostrar todo o mapa, mas prometeu torná-lo pai de uma grande nação. Houve momentos de dúvida, de desvios, mas a promessa de Deus permaneceu e foi cumprida na velhice do patriarca. Pense em Moisés, tirado das águas e preparado no deserto, até ser comissionado para libertar seu povo. A obra parecia impossível, a travessia do Mar Vermelho, a provisão no deserto, mas o Senhor, que iniciou o resgate, o completou até a entrada na terra prometida, mesmo que pela liderança de Josué. A obra de Deus é contínua e perfeita. Essa verdade nos liberta da ansiedade e do peso de ter que fazer tudo por nós mesmos. Muitas vezes, olhamos para as falhas do passado ou para a dificuldade do presente e pensamos que Deus se cansou ou se esqueceu. Isso nunca acontecerá. O oleiro não abandona o vaso imperfeito, ele o refaz. O pastor não se satisfaz com 99 ovelhas, ele busca a que falta. A obra de Deus em nós é um processo, não um evento único, e esse processo é guiado pela sua graça e misericórdia. O seu amor é a garantia de que Ele investiu em nós para ver o resultado final, a nossa completa redenção e restauração. No Antigo Testamento, vemos a construção do tabernáculo e depois do templo. Deus não deu instruções vagas, mas um projeto detalhado, milimetricamente desenhado, garantindo que tudo fosse feito com excelência, refletindo sua glória. Da mesma forma, Deus tem um projeto de vida para cada um de nós, com detalhes que só Ele conhece. E Ele provê os recursos, as pessoas, as oportunidades e a força interior para que esse projeto seja realizado. Você pode estar passando por uma fase onde tudo parece inacabado, onde as pontas soltas da vida o incomodam, mas lembre-se, Deus está no controle de cada detalhe. A obra da salvação é o exemplo máximo de que Deus não trabalha pela metade. A entrega de Jesus Cristo na cruz não foi um ato incompleto. Ele não desceu da cruz com a missão pela metade. O brado está consumado. Foi a declaração da obra perfeita e completa de Deus para nossa redenção. Nossa fé não é depositada em um Salvador que tentou, mas em um que concluiu a obra da reconciliação. E se a obra mais importante, a da nossa salvação, foi completa, podemos confiar que todas as outras obras em nossa vida também serão. O Espírito Santo, que habita em nós, é o penhor, a garantia, de que o trabalho de Deus está em andamento e será finalizado. Que essa primeira parte da nossa reflexão encha seu coração de esperança. Não olhe para o tamanho do seu desafio, mas para a totalidade do poder de Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mantenha os olhos fixos em Ele, pois o que Ele começou, Ele terminará. Que maravilha é saber que somos objeto do cuidado contínuo de Deus. Vamos agora aprofundar nossa meditação sobre como essa verdade, Deus nunca trabalha pela metade, se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. Primeiramente, pensemos na nossa formação de caráter. A santificação é o processo pelo qual somos transformados à imagem de Cristo. Muitas vezes, esse é um caminho longo e difícil. Lutamos contra velhos hábitos, pensamentos negativos e tentações. Há dias em que nos sentimos vitoriosos e outros em que a derrota parece iminente. No entanto, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo, que habita em nós, é o agente transformador. Ele não nos deixa com o coração dividido ou com a vontade fraca para sempre.
Se Deus começou a obra de nos tornar mais parecidos com Jesus, Ele não vai parar quando o processo estiver no meio, apenas porque estamos demorando a aprender uma lição ou a abandonar um vício. Ele tem paciência e amor infinitos. A persistência de Deus é a nossa maior esperança. Pense em uma escultura. O escultor não para de cinzelar até que a obra reflita a imagem que ele idealizou. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele está lapidando nossas arestas, removendo o que é impuro e moldando o que é belo. Se você está em uma luta contra uma fraqueza que parece interminável, anime-se. A luta é um sinal de que a obra de Deus em você ainda está ativa, e Ele não se cansa de trabalhar. A sua graça é suficiente para cada dia e para cada etapa do processo. Em segundo lugar, essa verdade se aplica às restaurações em nossa vida. Perdas, traumas, decepções e feridas emocionais fazem parte da experiência humana. Podemos nos sentir quebrados, com partes de nossa história e alma faltando. Quando buscamos a Deus para a cura, Ele não remenda a ferida, Ele a cicatriza completamente. O Senhor é o Deus da restauração total. Ele transforma cinzas em coroas, luto em alegria e desesperança em um futuro novo. A profecia de Isaías fala que ele veio para curar os quebrantados de coração e para proclamar liberdade aos cativos. Essa não é uma promessa de alívio parcial, é uma promessa de libertação total. A restauração de Deus é abrangente. Ela não se limita apenas à nossa alma, mas se estende às nossas famílias, relacionamentos e até mesmo às nossas finanças, se for necessário. Quando Deus coloca sua mão em uma situação, Ele não visa apenas consertar o que está visível, mas também tratar a raiz do problema. Pense em um médico que trata não só o sintoma, mas a doença. Deus é assim. Ele vai até o fundo para que o resultado seja duradouro e completo. Terceiro, essa certeza se manifesta nos propósitos e chamados que Deus tem para nós. Talvez você sinta um forte chamado para o ministério, uma profissão ou uma missão específica, mas as portas parecem fechadas ou os recursos escassos. O inimigo da nossa alma adora sussurrar a mentira de que o propósito era grande demais para você, ou que você não é qualificado. Contudo, se Deus plantou o desejo e o chamado no seu coração, Ele proverá tudo o que é necessário para a conclusão. Ele é o Deus da provisão. Lembre-se da multiplicação dos pães e peixes. O pouco nas mãos de Jesus se torna abundante. Sua vocação ou propósito pode parecer pequeno e insignificante agora, mas se for de Deus, Ele tem o poder de multiplicá-lo e de levá-lo à plenitude. Sua tarefa é apenas permanecer fiel no pouco, e Ele se encarrega de torná-lo muito. A história da Igreja e da Fé está repleta de exemplos de pessoas simples que, pela fidelidade, foram usadas por Deus para realizar grandes e completas obras. Que essas reflexões fortaleçam sua convicção de que você está nas mãos do Deus que tudo completa. Ele é o nosso fiel e verdadeiro parceiro em cada etapa. Se esta mensagem tocou seu coração e você crê que Deus está completando sua obra em sua vida, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de fé a mais pessoas. Comente abaixo a área da sua vida onde você mais precisa que Deus complete uma obra. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que precisam dessa palavra de ânimo. Continuando nossa reflexão sobre a fidelidade inabalável de Deus, vamos mergulhar agora no aspecto da provação e da disciplina de Deus. É fácil crer que Deus completa sua obra quando tudo está dando certo, mas o que acontece quando passamos pelo fogo da aflição? A verdade é que mesmo nos momentos de maior dificuldade, o princípio Deus nunca trabalha pela metade e se aplica de forma poderosa. A provação não é um sinal de que Deus se esqueceu de nós ou que seu trabalho falhou. Pelo contrário, é uma ferramenta essencial no processo de aperfeiçoamento. A Bíblia nos ensina, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, que a prova da vossa fé opera paciência e que devemos deixar que a paciência tenha sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. Vemos aqui uma cadeia de eventos que nos leva à completude, e o ponto de partida é a prova da nossa fé. Deus usa as pressões da vida, as dificuldades e até mesmo as perdas para refinar nossa fé como o ouro. O ourives não tira o ouro do fogo antes que todas as impurezas sejam removidas e ele possa ver seu próprio reflexo na superfície. Da mesma forma, Deus nos mantém no processo até que a imagem de Cristo esteja plenamente formada em nós. A dor que sentimos em meio à prova tem um propósito: nos levar a um nível mais profundo de dependência e santidade. A disciplina de Deus,
embora muitas vezes dolorosa, é um sinal de seu amor paternal e de seu compromisso em nos aperfeiçoar. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 a 11, lemos que o Senhor disciplina quem ama, e que a correção produz, depois, um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. Isso significa que a disciplina, a correção ou o desafio que enfrentamos não são punições sem propósito, mas sim uma etapa do trabalho completo de Deus para nos tornar participantes da sua santidade. É importante diferenciar a provação da punição. Cristo já sofreu o castigo pelos nossos pecados. A provação e a disciplina de Deus são o seu amor em ação, garantindo que não nos desviemos do caminho e que cheguemos à meta que Ele estabeleceu. Se você está no meio de uma dificuldade intensa, lembre-se, Deus não está trabalhando pela metade, Ele está trabalhando em você para que nada lhe falte para a conclusão da sua obra. Outro aspecto crucial é a oração e a intercessão. Deus nos chama para sermos seus cooperadores em oração. Quando oramos, não estamos informando a Deus sobre algo que Ele desconhece, mas sim nos alinhando com a sua vontade e permitindo que o seu poder se manifeste em situações específicas. A oração persistente é um ato de fé que demonstra nossa crença na capacidade de Deus de completar o que Ele prometeu. Pense na viúva persistente na parábola de Jesus. Sua insistência moveu o juiz iníquo. Quanto mais o nosso Pai Celestial se moverá em favor de seus filhos que oram sem cessar. Se Deus colocou um fardo de oração em seu coração, seja pela cura de alguém, pela libertação de um familiar ou pela provisão de algo, é porque Ele pretende completar a obra e quer que você seja parte dela através da sua intercessão. Não desista de orar. O fato de a resposta ainda não ter chegado não significa que Deus está inativo. Significa que o tempo e a maneira dele são perfeitos. O ciclo da vida, com suas estações de semeadura, crescimento e colheita, também reflete a completude da obra de Deus. Não colhemos imediatamente após semear, mas a colheita é certa se não desfalecermos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O desfalecimento é o grande inimigo da obra completa. A promessa de Deus é o motor da nossa perseverança. Em cada lágrima, em cada súplica, em cada momento de dúvida, a voz de Deus nos conforta, dizendo: eu sou aquele que começou, e eu sou aquele que terminará. Isso nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Nossa parte é a confiança e a perseverança, permitindo que a sua mão poderosa e amorosa nos guie até o final. O processo pode ser longo, mas a promessa é a garantia de que o resultado será de glória. A certeza de que Deus nunca trabalha pela metade tem profundas implicações em como vivemos nossa fé no dia a dia. Vamos explorar agora como essa verdade impacta nossa paciência e nossa perspectiva de futuro. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos resultados imediatos, a cura agora, a prosperidade para ontem, a mudança de vida em um clique. No entanto, o reino de Deus opera com base na eternidade, e seus processos frequentemente exigem tempo, espera e desenvolvimento. A fé em um Deus que completa sua obra nos ensina a ser pacientes no sofrimento e firmes na esperança. A paciência, na perspectiva bíblica, não é passividade, mas uma espera ativa e confiante. É saber que, embora não vejamos todo o panorama, o artista está trabalhando e o quadro será uma obra-prima. A impaciência surge do medo de que Deus tenha esquecido, ou que o processo seja inútil. Mas a promessa de Filipenses 1:6 desfaz esse medo. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. A lentidão percebida no processo é, na verdade, a meticulosidade de Deus. Ele está construindo uma base sólida, fortalecendo as estruturas internas antes de manifestar o exterior. Pense na construção de uma grande catedral. Os alicerces são profundos, exigem tempo e não são visíveis para quem passa na rua, mas são a parte mais crucial. Nossa vida de fé é assim. Deus está construindo alicerces em nosso caráter, em nossa mente e em nosso espírito, que nos permitirão suportar o peso da bênção e da responsabilidade que Ele nos dará no futuro. Não despreze o tempo de espera. É o tempo de Deus para fortalecer o seu alicerce. Essa perspectiva nos leva a uma esperança inabalável. A esperança é a âncora da alma. Ela nos liga a um futuro glorioso que Deus já preparou, mas que ainda não se manifestou plenamente. O Deus que não trabalha pela metade é o Deus que garante nosso futuro. Nossa vida não se encerra nas circunstâncias atuais,
por mais dolorosas ou limitantes que sejam. A nossa história está sendo escrita por Deus, e o final é de vitória e glória. A esperança cristã não é um desejo vago, mas uma certeza baseada na fidelidade de Deus. Ele prometeu um novo céu e uma nova terra. Ele prometeu a ressurreição do corpo. Ele prometeu que enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Se Ele deu seu próprio Filho para nos garantir essas promessas, quão certo é que Ele as cumprirá. O cumprimento dessas promessas é a conclusão final e gloriosa da sua obra em nós e por nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 24, lemos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? A essência da esperança é crer naquilo que ainda não se vê. Deus nos chama a viver com a perspectiva do fim, a ver o presente através da lente da sua promessa de completude. Isso também nos ajuda a lidar com o luto e a perda. Quando um ente querido parte na fé, nossa dor é profunda, mas não é uma dor sem esperança. Cremos que a obra de Deus na vida daquela pessoa foi completa e que ela agora está na presença do Senhor, esperando a consumação da nossa redenção. Para o crente, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula. Não é o fim da obra, mas a transição para a plenitude. Portanto, o desafio para nós é cultivar a paciência e a esperança. Como fazemos isso? Focando no que é eterno, e não no que é passageiro. Passando tempo na palavra de Deus, que é o mapa das suas promessas, e na comunhão com Ele em oração. Lembre-se, cada passo de obediência, cada dia de espera, cada lágrima de intercessão, está sendo usado por Deus para completar a obra dele em sua vida. A obra de Deus é como um mosaico. Ele está juntando os pequenos pedaços da nossa vida, mesmo aqueles que parecem quebrados ou irrelevantes, para formar uma imagem gloriosa. Tenha paciência, o Mestre está trabalhando. Tenha esperança, o final da obra é certo e maravilhoso. A nossa certeza de que Deus nunca trabalha pela metade deve nos inspirar a uma vida de fé ativa e corajosa. Se Deus é o garantidor da conclusão, não precisamos viver com medo de falhar ou de nos arriscar em seu serviço. Pelo contrário, somos chamados a avançar com ousadia. Um dos maiores obstáculos para a obra completa de Deus em nossa vida é o medo de começar. O medo de que o desafio seja muito grande, de que o chamado seja impossível, ou de que nossas fraquezas prevaleçam. Mas o Deus que começou a obra da criação do universo do nada, e a obra da redenção da humanidade através de um carpinteiro da Galileia, é o mesmo Deus que está em você. O chamado de Deus frequentemente nos tira da nossa zona de conforto, mas Ele sempre nos capacita para a tarefa. Quando Ele nos dá uma visão ou um encargo, Ele não espera que tenhamos todos os recursos ou habilidades de antemão. Ele espera a nossa disponibilidade e obediência. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas. O chamado era impossível humanamente, mas a palavra de Jesus era a garantia. O medo só começou quando ele tirou os olhos do Mestre. Nossa missão é manter os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é o nosso foco e a nossa garantia de sucesso. A ousadia na fé é uma resposta direta à fidelidade de Deus. Se cremos que Ele não trabalha pela metade, podemos dar passos de fé que parecem loucura para o mundo. Podemos perdoar o imperdoável, investir no reino com generosidade sacrificial e testemunhar com confiança em um ambiente hostil. Essa ousadia não é arrogância, mas uma humilde dependência do poder de Deus que opera em nós. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Note a frase, o poder que em nós opera. O Espírito Santo não está em nós apenas para nos consolar, ele está em nós para nos empoderar para a obra. O que Deus está começando em você é algo que excede suas maiores expectativas. Por que limitar a Deus com a sua falta de ousadia? A fé que agrada a Deus é aquela que se move em direção ao cumprimento da promessa, mesmo que o caminho esteja coberto de névoa. Não precisamos ver o segundo passo, precisamos apenas ter certeza de que aquele que nos chamou é fiel para nos guiar até o final. Além disso, a certeza da obra completa de Deus nos liberta da necessidade de aprovação humana. Muitas vezes, desfalecemos na fé porque nos preocupamos mais com o que os outros pensam sobre nossa jornada do que com o que Deus pensa. Se o seu projeto, a sua missão ou o seu estilo de vida foram iniciados por Deus, a aprovação final virá dele.
Não se deixe paralisar pela crítica, pela incompreensão ou pela falta de apoio. O seu abençoado virá da boca do seu mestre. Portanto, avalie hoje onde Deus está te chamando a um novo começo ou a um passo de avanço. Pode ser na sua vida de oração, na leitura da palavra, na reconciliação com alguém ou no início de um novo projeto. Avance com a plena convicção de que você não está sozinho e de que a obra é garantida pelo poderoso de Israel. O seu Deus é o Deus que conclui, o Deus que não deixa pontas soltas. Que a sua fé se renove com essa verdade. Abandone a timidez e o medo, e abrace a ousadia de quem sabe que o trabalho, uma vez nas mãos de Deus, será perfeito e completo. É tempo de dar o próximo passo de fé, confiando totalmente no autor e consumador da sua história. Retomamos nossa jornada de fé, focando agora na implicação dessa verdade na nossa comunidade de fé e na nossa responsabilidade uns para com os outros. O princípio Deus nunca trabalha pela metade não se aplica apenas ao indivíduo, mas também à igreja, ao corpo de Cristo. Quando Deus começou a igreja, Ele o fez com o propósito de que ela fosse perfeita, sem mácula nem ruga, gloriosa. A obra da igreja, que é a continuação do ministério de Cristo na terra, é um processo contínuo de crescimento, edificação e aperfeiçoamento. Em Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13, a Bíblia nos ensina que os dons e ministérios foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba que o objetivo final é a plenitude, a estatura de Cristo. Isso significa que a obra de Deus na comunidade não será concluída até que a igreja reflita a imagem perfeita do seu cabeça. Isso deve nos encher de esperança em relação à nossa própria comunidade de fé. Talvez você veja falhas, divisões ou fraquezas. Lembre-se, o construtor é Deus, e Ele está trabalhando para a completude. Isso nos leva à nossa responsabilidade. Somos chamados a cooperar uns com os outros para que a obra completa de Deus se manifeste. Assim como um corpo, onde cada membro tem sua função e todos são necessários, na igreja não há membros insignificantes ou dispensáveis. A sua contribuição, o seu dom, a sua oração e o seu encorajamento são essenciais para que o trabalho seja completo. O encorajamento mútuo é vital. Quando um irmão ou irmã está desanimado, sentindo-se abandonado ou no meio de uma luta que parece interminável, nosso papel é lembrá-lo da fidelidade de Deus. Devemos ser a voz de Filipenses 1:6 na vida do outro. Aquele que começou boa obra em você há de completá-la. Somos chamados a segurar os braços um do outro, como Arão e Hur fizeram por Moisés, até que a vitória se manifeste. Não deixe um irmão sozinho no meio de sua jornada de fé. A união e a harmonia entre católicos e evangélicos, apesar das diferenças teológicas, são um testemunho da obra completa de Deus. Onde nos unimos em torno da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e no amor ao próximo, estamos manifestando um vislumbre da unidade que Deus deseja para o seu povo. A obra da reconciliação é um trabalho do Espírito Santo, e Ele não o faz pela metade. O nosso desafio é cultivar o amor que cobre a multidão de pecados e as diferenças secundárias. Além disso, a nossa participação na missão de Deus no mundo é a expressão da nossa fé na sua obra completa. Deus não nos chamou apenas para sermos salvos, mas para sermos seus agentes no mundo, levando o Evangelho até os confins da terra. Se Deus tem o propósito de salvar a humanidade, Ele nos usará para completar essa missão. A grande comissão é a certeza de que o trabalho de levar a palavra a todas as nações será concluído, e nós somos os instrumentos nessa empreitada. Portanto, olhe para a sua comunidade de fé com os olhos da esperança. Entenda que a obra de Deus está em andamento, e o seu papel é insubstituível. Seja um agente de encorajamento, um promotor da unidade e um cooperador na missão. Essa visão de completude deve nos levar a uma ação de graças contínua. Mesmo antes de vermos o resultado final, podemos agradecer a Deus pela certeza de que Ele está trabalhando. A gratidão antecipada é um poderoso ato de fé que demonstra nossa confiança total na fidelidade daquele que prometeu. Chegamos ao final da nossa profunda meditação. A certeza de que Deus nunca trabalha pela metade deve ser a pedra angular da nossa fé e o motor da nossa esperança. Tudo o que examinamos nos leva a uma única conclusão: a fidelidade de Deus é a nossa garantia. Ele é imutável em seu caráter e infalível em suas promessas.
Ele não é um ser humano para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele começou, ele terminará. Antes de concluirmos, quero te convidar a um momento de oração, entregando ao Deus que tudo completa, as áreas da sua vida que parecem inacabadas. Oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença neste momento. Agradecemos-te pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, e pela certeza de que Tu és o Deus que não trabalha pela metade. Reconhecemos que muitas vezes desfalecemos, nos cansamos e duvidamos do processo, mas Tu permaneces fiel. Senhor, apresentamos diante de Ti as obras que ainda parecem incompletas em nossas vidas, pela nossa fé, para que ela seja aperfeiçoada e completa. Pela nossa cura, seja física, emocional ou espiritual, para que a restauração seja total. Pelos nossos relacionamentos, para que o que foi quebrado seja completamente restaurado pelo Teu amor. Pelos nossos propósitos e chamados, para que Tu nos dês a perseverança para ver a conclusão. Pela Tua Igreja, para que ela chegue à plena estatura de Cristo. Perdoa a nossa impaciência e o nosso medo. Ajuda-nos a descansar na certeza de que o poder que opera em nós é infinitamente maior do que qualquer desafio. Capacita-nos, Espírito Santo, a viver com ousadia e esperança, sabendo que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Que a Tua obra em nós seja manifestada em glória, para o louvor e a honra do Teu nome. Amém. Amigos, lembrem-se desta verdade. Sua vida é uma obra em construção nas mãos do Mestre Supremo, e Ele está determinado a terminá-la perfeitamente. O que Ele começou em você é bom, e o que Ele concluirá será glorioso. Permaneça na fé, permaneça na palavra e permaneça na comunhão com Ele. Com essa palavra de encerramento, incentivamos você mais uma vez. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu like no vídeo. Seu apoio é vital para o nosso canal. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo a sua maior lição sobre o fato de Deus não trabalhar pela metade. E se você conhece alguém que precisa ser encorajado hoje, compartilhe este vídeo e espalhe esta mensagem de esperança. Agradecemos por sua companhia no Horizonte da Fé. Que Deus complete sua obra em sua vida e te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo.